Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Leonardo Jardim, o técnico português que pediu para deixar o Cruzeiro alguns dias atrás, acaba de rejeitar a proposta milionária do Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. O time estava disposto a pagar um salário bem superior ao 1,5 milhão de reais mensais, a que tinha direito o Leonardo Jardim enquanto comandante do Cruzeiro. Pois bem, Leonardo Jardim fez valer aquilo que havia dito para o presidente e dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Não pretende trabalhar tão cedo, ano muito desgastante, cansado, tem uma questão familiar também, e o Leonardo Jardim respondeu de forma negativa ao Al-Wahda. Importante registrar ainda, ou porém, que o nome do Leonardo Jardim tem ganhado forças na Gávea. Se a renovação de contrato com o Felipe Luiz de fato não acontecer, além do Arthur Jorge, podemos colocar Leonardo Jardim como uma alternativa. E aí precisaremos esperar para saber se o Jardim vai ou não recuar na sua palavra, dada ao Cruzeiro de que não trabalharia em qualquer outro clube do Brasil e que daria um tempo talvez até se aposentasse da condição de técnico. Você, olhando de fora, acha que existe alguma possibilidade de o Leonardo Jardim trair o Cruzeiro e acabar por aceitar o Flamengo? Já uso o espaço para comentário e responda e deixe a sua opinião, beleza? Oi Nicola, boa noite. E a novela Gabigol? Cíntia, no Santos, ou melhor, ouvi de uma fonte santista que o negócio deve ser fechado, empréstimo de uma temporada com o Santos bancando 1,5 milhão de reais por mês, tá? O Santos, imagina, tá pagando quase metade do custo do atleta, não vai ser metade porque o Gabi custa 3.450, mas nesses 3.450 há um valor de luva, prêmio pela assinatura do contrato. Então, o Santos entende que essa proposta de 1,5 milhão de reais por mês, ela tá ótima. Agora cabe ao Cruzeiro aceitar a oferta para que o Gabigol se apresente ao Santos. Por que o Cruzeiro ainda não confirmou o negócio? Porque para o Cruzeiro é mais vantajoso esperar. Vai que aparece alguém interessado em pagar mais do que 1,5 milhão de reais por mês. Mas o Cruzeiro já percebeu que dificilmente vai ter uma proposta em definitivo pelo Gabigol e mais, que vai ter que ajudar com parte dos salários, tá bom? Mas hoje o Santos é bastante favorito. Nicola, em que pé tá Gerson no Cruzeiro? Rafael, o pai do Gerson, o Marcão, até deu uma entrevista a Itatiaia, não disse grandes coisas, acho que a parte mais importante é quando ele admite que que o objetivo do Gerson estava na próxima Copa do Mundo. Para ele ser convocado, o Gerson vai precisar deixar o Zenit em janeiro. Ele tem jogado pouco lá, não tem sido tão utilizado e tal, mas o Cruzeiro tem interesse, o Tite é um entusiasta da ideia, tem feito esforços para que o negócio avance. O que eu consegui apurar no Cruzeiro é que pode acontecer, mas ninguém deve esperar por nada do dia para a noite. É uma negociação que está sendo construída passo a passo, de muita dificuldade, de muita etapa para ser cumprida, tá? Então não existe uma expectativa para bater o martelo a qualquer momento, embora as negociações existam, tá bom? Fala aí pessoal, eu falei que não ia ter quentes do dia hoje aqui na Samuca TV, mas que eu voltaria se tivesse alguma informação importante, e dito e feito. A informação é a seguinte, até divulgada primeiramente aí pela ESPN, é que o Flamengo tem interesse no centroavante Caio Jorge. E tudo isso é verdade, o Flamengo realmente fez um contato, uma procura ao Cruzeiro, só que o pensamento do Cruzeiro no momento é de não vender o Caio Jorge, e se o Flamengo insistir, a pedida do Cruzeiro ela é de 50 milhões de euros para negociar o jogador. Menos do que isso, o Cruzeiro não senta para conversar com o Flamengo sobre o centroavante Caio Jorge. Todo mundo sabe que o Caio Jorge está bastante valorizado, então, só para repetir, o Flamengo realmente procurou o Cruzeiro, oferecendo aí valores que não estão perto disso que o Cruzeiro pensa, e por ser clube do futebol brasileiro, o que a gente apurou junto ao departamento de futebol do Cruzeiro é que, para conversar sobre uma saída de Caio Jorge no Brasil, o valor
valor precisa de ser 50 milhões de euros. O Cruzeiro não tem pensamento algum de se enfraquecer e fortalecer um concorrente aí no futebol brasileiro. Portanto, o Flamengo procurou interessado no Caio Jorge, mas a negociação pelos valores oferecidos não vai acontecer e o Cruzeiro pede muito mais 50 milhões de euros para começar a falar de negócio. Tá falado, pessoal? Eu já aproveitar, já vou emendando aqui. Eu tava pensando muito esses dias sobre isso, de como será montado esse Cruzeiro. Me veio, obviamente, duas possibilidades, né? Você tem a primeira possibilidade, que me parece uma possibilidade de poucas mudanças, porque nessa temporada já foi uma espécie de 4-2-3-1, né? Com o Christian fazendo o lado direito, o Matheus Pereira passeando pelo campo e um ponta pelo lado esquerdo, foi Wanderson, depois Arroio, era para ter sido o Sinisterra, mas teve as questões físicas. Mas tem um modelo de jogo que o Tite utilizou em 2015, o Corinthians campeão brasileiro de 2015, ele jogava com o Renato Augusto mais centralizado, era uma espécie de 4-2-3-1 também, mas era o Renato Augusto um pouco mais centralizado, tinha um meia pelo lado direito, e esse meia era o Jadson, que para mim foi o craque do Campeonato Brasileiro de 2015, e o ponta esquerda mais passeando pelo campo, é até um ponta esquerda de perna esquerda, que era o Malcom, né? Pelo lado esquerdo. Só que para esse formato para ter o Matheus Pereira como um meia vindo pelo lado direito e tendo outro camisa 10, o Cruzeiro vai precisar ter um camisa 10. Eu falei isso muito na temporada passada, caso, por exemplo, nessa temporada eu elogiei muito o John também, do Bragantino, que para mim fez um ótimo campeonato brasileiro, e é um cara que eu acho que estará no mercado. Por exemplo, o Cruzeiro olhasse para o John, eu acho que com o Tite eu veria um modelo de talvez 2 meias, talvez o Matheus saindo pelo lado direito, ou o próprio John saindo pelo lado direito, e o Matheus ali centralizado. Enfim, o que eu espero do Matheus Pereira nessa temporada, e aí eu já não sei qual modelo de 4-2-3-1 ou 4-4-2 que for utilizado, o que eu espero é um Cruzeiro com uma ideia um pouco diferente de como tratar a bola. Sem bola, Léo Jardim e Tite têm ideias parecidas. Uma defesa sólida, que poucos erros, de tentar tomar poucos gols e etc. Só que quando a bola cai no pé do próprio time, o Léo Jardim, né, o Leonardo Jardim, tinha uma ideia muito vertical, né? Aceleração, um jogo de transição rápida, para tentar pegar o adversário meio de calça curta e tal, e tentar acelerar. O Tite já acredita numa construção de jogo mais temporizada, mais devagar. Um time que vai andando, vai quebrando linhas devagar, andando e etc., para fazer um time que tenha pressão lá na frente. Então, eu acredito que o Matheus Pereira vai ser menos um cara que vai... O Matheus Pereira foram inúmeras assistências, né? Que ele pegava ali numa região do meio de campo, que a bola vinha, ele dominava de primeira e já acelerava o passe. Ou já dominava, arrastava uma bola e tinha um outro passe. Mas, enfim, acho que dessa vez vai ser um jogador que vai ter mais tempo com a bola no pé. Vai ser muito pedido do Matheus Pereira finalização de média e longa distância. Ele vai precisar dar esse passo à frente, a finalização da entrada da área, finalização ali da região da meia-lua. Acho que ele vai precisar... Ele já faz isso bem, né? Mas acho que dar esse passo à frente mais uma vez... Enfim, acho que vamos ter que esperar os modelos, e aí eu acho que as primeiras contratações do Cruzeiro para a temporada vão dar a resposta, para a gente entender quem que vem. Vai ser um volante, vai ser um camisa 10, vai ser um meia de lado, como que vai ser? Qual que vai ser a ideia? Eu não sei se o Tite vai querer aproveitar o Christian como ponta direita ou como meia direita, como foi, como o Leonardo Jardim fez, enfim. O que eu espero basicamente, o Baú que estava falando, é um Matheus Pereira mais regista do meio de campo. Eu acredito que ele vai ser cada vez menos um meia de aceleração e cada vez mais um temporizador do jogo. Cada vez mais o cara que acelera e desacelera. Algo como uma espécie do próprio Renato Augusto em 2015 nesse Corinthians. Ou, se você consegue trazer um outro meia, aí ele pode fazer a função do Jadson pela direita. É porque a gente viu assim, o Matheus Pereira com muitas atribuições defensivas esse ano, né? E assim, a gente teve uma conversa aí com o Douglas, né? É Douglas mesmo o nome dele? É isso mesmo, né?
que veio falar com a gente lá do Futuri, e ele falou que o Tite gosta de um volante, né, de um primeiro volante mais alto, que consiga ocupar espaços ali, que ajude também na saída de bola, e isso me deu uma esperança de talvez aliviar um pouco essa obrigação defensiva que o Matheus Pereira tem. Eu acho que o Jardim encontrou uma maneira de fazer funcionar, e aí ele foi com ela até o final do ano, porque lá no começo, né, na Sul-Americana, ele foi testando, foi mudando. Quando ele achou o sistema que deu minimamente o resultado, ele manteve, né? Mas eu, sinceramente, acho que o Matheus Pereira ficou um pouco subutilizado, porque ele tinha tantas atribuições defensivas que ele se limitava a armar o jogo, só que ele tem mais a oferecer, né? A gente até um meme aí no Twitter, né, que ele chuta, ele finaliza um pouco mal, né? Ele tem a finalização dele não é tão boa, mas a gente viu em vários momentos ali ele fazer uns gols, assim, uns chutes bonitos. Se você pegar também na Inglaterra, ele tem vários lances assim, de finalizações fora da área. Então, eu acho que isso que você falou é muito importante, assim, ele ter mais tempo com a bola. Eu acho que essa necessidade de acelerar o jogo que o Cruzeiro tinha fazia com que ele ficasse menos com a bola e, assim, e até sobrecarregasse, talvez, o Caio Jorge. Que era aquela coisa, pegou, resolve rápido. Pegou, resolve rápido. Então, eu acho que ter mais a cadência ali do jogo ali vai fazer ele ser mais protagonista, dar mais assistência, às vezes aparecer em condição de finalizar também. Eu acho que eu tenho não sei se os amigos e quem nos assiste também gosta de NBA, que é a diferença entre um armador que é... Eu lembro muito do time do Phoenix Suns, que era do Steve Nash, que era decidir tudo em 7 segundos. O Cruzeiro me lembrava muito esse time, né? Me lembrava muito o Phoenix Suns do Nash, que era, precisa toda jogada, você precisa definir em 15, 20 segundos para tentar recuperar e dar volume de jogo. O Cruzeiro sufocou muito os seus adversários, né? Porque recuperava a bola rápido, acelerava. Recuperava a bola rápido, acelerava. Tinha alguns jogos, quando o jogo do Cruzeiro encaixava, em 2025, era sufocante enfrentar o Cruzeiro. E encaixou muitas vezes, né? Eu acho que dessa vez vão ser posses de bolas um pouco mais lentas e tal. E um outro ponto que eu acho que o Matheus Pereira pode acabar sendo muito importante para essa temporada, que é a bola parada, que é utilizar ele para escanteios, para faltas laterais, para tentar achar o Fabrício ou os zagueiros que lá estiverem para tentar muito gol de cabeça. O Tite, ele tem por característica, né, carreira inteira, um aproveitamento muito alto de faltas laterais. Aquelas faltas que são mini escanteios, né? Que a gente costuma chamar de mini escanteios. Então, acho que ele pode acabar sendo importante nisso, não só ele, mas outros jogadores também. O Douglas também chegou a falar isso essa semana aqui, o Valor, sobre um jogo que talvez vai ter um Cruzeiro com mais posse de bola, e aí já é uma figura completamente diferente daquela que a gente acostumou de ver com o Jardim, que tanto o Wallace e o Baú falaram aqui daquela necessidade de acelerar muito o jogo. Pode ser uma primeira diferença, uma grande diferença sentida inicialmente. A gente tem que observar o Tite, primeiro, que ele é um cara que chega, ele não vai com mudanças radicais de cara, né? Na seleção brasileira, todo o trabalho dele, ele tenta entender, obviamente, quando não é uma terra arrasada, e acho até que na seleção brasileira, quando ele assume, eu sei que é um contexto diferente, não tem semanas de trabalho, mas é uma característica do Tite para mim. Ele tenta entender primeiro o que acontece, o que estava acontecendo, e depois, gradativamente, tenta implementar seu tipo de jogo. Ele não é um técnico, digamos, no estilo Diniz. O Diniz, onde ele chega, ele já de cara, no primeiro treino, ele tenta sim colocar suas ideias de jogo, enfim, cada um tem o seu próprio estilo. Mas eu quero observar, né, quando a gente fala, até discordo um pouquinho do Baú, com relação ao sacrifício do Matheus Pereira. Eu acho que todo time se sacrificava em prol de um jogo coletivo mais forte. Seria difícil, se alguém... E aí a gente viu por que a gente viu uma diferença muito grande quando o Gabigol atuava ou no lugar do Caio Jorge ou no lugar do Matheus Pereira? Exatamente pelo quão o Matheus Pereira decidiu e entendeu que era importante se dedicar naquela pressão, porque ele fazia pressão no zagueiro
E muitas vezes, quem fazia a pressão no primeiro volante que baixava para ajudar os times saindo para jogar, era também o próprio Matheus Pereira. E isso era uma coisa que, sim, que se tornou necessária. Ainda bem que o Matheus Pereira comprou essa ideia e realizou da maneira que realizou. Porque eu acho que se ele não realiza da forma que ele acaba fazendo durante toda a temporada, com certeza a gente não teria os êxitos. Com relação ao time que tenha mais a bola, eu acho só que o Tite é diferente, por exemplo, do Diniz, né? Eu não estou comparando o Tite com o Diniz, mas é que os times do Diniz, ele quase que obriga os times a terem mais posse de bola do que o adversário. É quase como um mantra, é quase como uma obrigação. Eu acho que o Tite, dependendo das partidas, ele vai pedir para o Cruzeiro ser mais célere também. O Corinthians, na mão dele, de 2015, conseguia fazer isso muito também, quando era necessário. Claro que por ter Renato Augusto e o Jadson lá pelo lado esquerdo, do lado direito, perdão, era um time que tinha muita capacidade de retenção, de trocar passes. Mas quando ele detectava, é aquilo que eu falo, né? O tubarão que detecta a gota de sangue no oceano. Quando ele detecta que o jogo é mais viável para o seu time, que o adversário está mais vulnerável para jogar em transição. Ele tem essa capacidade também de mudar essa chave das suas equipes. Acho que isso só diz a respeito do mérito e das qualidades e capacidades que tem o técnico Tite. Estou numa expectativa muito grande, né, para ver o que ele vai tentar fazer com o Cruzeiro. Agora, quando a gente fala dessa pressão, que foi a pressão do Cruzeiro durante boa parte da temporada, como é que ela era feita? Matheus Pereira, Caio Jorge. Pelo lado esquerdo, Arroio. Pelo centro, Lucas Silva. E pela direita, o Christian. E ali no centro do campo ficava o Romero e a linha defensiva quase colada ali também, perto do Lucas Romero, né? Era uma pressão. O Tite é um cara, às vezes, que já mostrou padrões, que às vezes ele gosta de pressionar, não é com 2, não. Ele gosta de pressionar com 4. Então, acho que tudo vai depender de como ele vai querer realizar essa pressão, de como ele vai enxergar, já disse o Wallace, né? A questão do Christian é chave. Entender como. Eu acho até que a questão de como o Tite vai enxergar o Christian mexe até nas buscas do Cruzeiro no mercado. Eu acho que se ele usa o Christian pelo lado como uma espécie de Jadson, o Cruzeiro vai atrás de mais um segundo volante, além do primeiro. Se ele entende o Christian como um segundo volante, o Cruzeiro vai atrás de mais um ponta. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.